E aí, pessoal, tranquilo? Eu resolvi antecipar a live pelo motivo que está muito frio. Vou esperar o pessoal chegar aí, tomando café. Eu tava entrando aqui na live. Pera aí que estão falando comigo aqui no Facebook que o bicho pega. Estava aqui acompanhando as notícias de hoje e eu percebi que E aí, Pedro, tudo bem? Cheers, love! The cavalry's here! E aí, professor André, tudo bem? Então, qual é a treta? É, Acho que foi ontem. Ontem o Wagner Moura escreveu um texto que eu compartilhei até no meu Facebook falando sobre a reforma da Previdência. Então, eu mudei, André. Eu mudei porque tá muito frio e também vai ficar muito tarde. Amanhã trabalha, então terminar isso cedo. Porque amanhã ainda tem batente ainda. É, então, Cheers, love! The cavalry's here! rapaz, Cheers, love! The cavalry's here! vai ficar feio o negócio aqui. E aí, Neila? Você ainda tá em Valença, Neila? Ou você tá em Juiz de Fora? Eu acho que você tá em Juiz de Fora, né? Tudo certo? Então, começando aí o assunto, gente. O Wagner Moura, 2 dias atrás, escreveu um texto belíssimo sobre a reforma da Previdência, porque que ele é contra. E aí, Daniela? Tudo certo? Por que que ele é contra? Eu até compartilhei no meu Facebook, eu li, eu falei, pô, é aqueles textos que você queria ter escrito, né? E aí publicou na Folha de São Paulo, foi muito elogiado, tudo bem, mas houve uma reação. Que isso aconteceu ontem e está acontecendo hoje ainda. O que aconteceu? Os economistas não gostam, os economistas contrários à reforma da Previdência, obviamente, não gostaram do texto do Wagner Moura. E aí, Carlos Henrique, tudo certo? Cheers, love! The cavalry's here! Caramba, tá chato. Vamos lá. A notificação chata pra caramba. É, Então começou a pipocar textos ontem e hoje no Facebook, nos jornais, criticando a ação do Wagner Moura, criticando da seguinte forma, e que isso que é o debate que eu queria fazer. É, Falando que o Wagner Moura, na verdade, ele estava com dados equivocados e que ele estava usando a simpatia, o fato de ele ser um dos melhores atores do Brasil para uma opinião política. Tipo, ele é contra, beleza, mas ele estaria utilizando dados incorretos ou interpretações equivocadas e assim ele, com o carisma que ele tem por ser um ator, estaria convencendo as pessoas. Isso, na opinião de algumas pessoas, seria uma coisa meio antiética. Eu até compartilhei um texto de um cara chamado, um economista chamado Alexandre Schwartzman, que ele fala mais, ele vai mais fundo e fala que aquilo era uma desonestidade intelectual. E aí abriu-se o debate. O Wagner Moura, ator da Globo. E aí, Vitória, tudo bem? Vai estudar, menino. É, o ator da Globo, ele poderia expressar sua opinião política e, se sim, que obviamente é o que eu particularmente defendo que sim, que o artista, o cientista, o professor pode sim manifestar sua opinião política, mas isso, pelo que eu vi, não é muito consenso não. E eu queria debater isso hoje aqui. Tem a implicância como sempre, a gente tem que implicar aí com os ex-alunos para gerar o progresso. Então, isso que eu queria debater aqui com vocês. Vocês acham que o Wagner Moura errou ao escrever aquele texto? Errou no seguinte sentido: ele usou da sua influência, do seu carisma, para falar de coisas que ele não sabia ao certo o que eram? Esse é um debate. E um outro debate: vocês acham? Eu já até falei minha opinião
dei mole, né? Tinha que ter falado minha opinião por último. Vocês acham que os artistas, os cientistas e os professores podem ter opinião política? Sim ou não? E aí, para estimular o debate, eu vou, obviamente, começar com a opinião que eu não concordo, que é a opinião que falam que não pode fazer isso. Porque aí fica mais interessante, né? As pessoas que falam que não é possível ter opinião política, eles justamente ligam o fato porque tanto o cientista como o artista, como o professor, mexe com alguns sentimentos das pessoas que não tem nada a ver com o tema debatido. Cheers, love! The cavalry's here! Como assim? Eu gosto muito do Wagner Moura. Então eu tenho muito mais propensão a aceitar aquilo que o Wagner Moura fala do que um economista que eu não conheço. Então as pessoas que falam que não, eles defendem justamente que numa discussão entre você tem duas propostas, você não pode ter uma predileção por um cara, você não pode estar mais disponível a apoiar um cara por um fator nada além dos argumentos do cara. E aí eles falam, Wagner Moura, por ser um artista, por ter carisma, por ser conhecido, ele já entra numa posição vitoriosa em relação a uma pessoa que não tem carisma, uma pessoa que é desconhecida, uma pessoa que não tem o foco, né? Então as pessoas estavam questionando isso. E aí vem o bom e velho escola sem partido na área da educação, né? Por quê? O pessoal do Escola Sem Partido está argumentando que as escolas públicas do Brasil estão fazendo essa doutrinação esquerdista na cabeça das crianças e adolescentes. O que seria isso? Seria que os professores, principalmente história, né? Sempre história, estariam pegando as ideias que eles têm na cabeça do que é o certo, do que é o mais justo, do que é o injusto e passando para as crianças e adolescentes. Até aí, tudo bem, mas eles falam mais. Eles falam justamente que as crianças... eu também acredito que eles têm direito à opinião. Só que eles falam que as crianças e os adolescentes são vulneráveis. Por quê? Pelo argumento muito parecido do Wagner Moura. O professor, na cabeça desses caras, é um ser especial, entre aspas, né? Especial. No sentido de que aquilo que o professor fala, o aluno tem uma tendência a aceitar como a verdade. O professor falou é verdade. Então eles argumentam justamente o seguinte: o professor tem um poder muito grande dentro da sala de aula. Se ele tem um poder muito grande dentro da sala de aula, ele não deve fazer da sala de aula um palanque político. Exemplo, vamos supor que eu chego na minha turma e falo, pessoal, hoje nós vamos discutir reforma da Previdência. Reforma da Previdência é um tema atual, sim, que tem uma interpretação à direita, conservadora, e uma interpretação à esquerda. Falar sobre isso numa aula de história, que o cara vai aprender, sei lá, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma, é tipo, o que você está pretendendo? Então você estaria ali tentando influenciar a cabeça do seu aluno. E para eles isso é uma coisa muito ruim, por quê? Porque não parte de um diálogo entre iguais. O aluno não é igual ao professor. O professor tem um carisma, tem autoridade, tem tudo para influenciar a cabeça dos alunos. E aí eles falam, como a maioria dos professores de história são socialistas comunistas, e eu não sei de onde eles tiram esses dados, eles só falam isso, ó. Professor de história é socialista, comunista, petista, petralha. Eu não sei de onde eles tiram isso, mas eles argumentam como se fosse um dado real. Logo, se eu tenho um professor petralha, ele vai petralhar, esse verbo é maneiro, os seus alunos, e aí os alunos vão repetir esse discurso. Assim como isso acontece na escola, o pessoal estava argumentando que quando artistas, cientistas, pensadores, professores entram na arena pública para discutir algo, eles estão fazendo o mesmo mal. E que isso não poderia
não poderia acontecer. Não poderia acontecer ou não seria recomendável, né? E depende. Tem pessoas mais radicais que falam que isso não pode acontecer. Tem pessoas mais liberais que falam que isso deveria, pode acontecer com uma certa ética. Que aí eu vou falar isso mais no final do vídeo, né? Para tentar achar uma solução. Mas aí, um outro aspecto que eu queria falar é que, geralmente, pessoal, opinião política, como o texto do Wagner Moura afirma lá, sempre existiu. Muitas vezes, pessoal, homens de letras, professores, políticos, obviamente, cientistas, emitiram opiniões políticas. Exemplo, o Albert Einstein, que é um dos maiores cientistas de todos os tempos, ele foi contra a Primeira Guerra Mundial. Mas ele não foi contra sou contra e continua a vida. Ele militou contra a Primeira Guerra Mundial. Ele teve uma participação no movimento pacifista. Isso numa época em que o nacionalismo era muito grande. Ou seja, você ser contra a guerra era quase como um ato de traição à pátria. E o Albert Einstein recebeu todas as críticas possíveis e falou: olha, eu sou contra. Tô lendo aqui a opinião da Vitória aqui. Nem sempre que o professor fala é verdade absoluta para o aluno, é claro que... Sim, sim. Então, Vitória, o pessoal que contra a manifestação de professor ou pessoal que apoia o Escola Sem Partido, eles ignoram essa capacidade do aluno de perceber as coisas. Exemplo, eles ignoram que os alunos têm aula com vários professores, com várias cabeças, e que os alunos fazem comparações, né? Tipo, professor X parece que pensa X, professor Y parece que pensa Y. Eles ignoram que aquilo que o professor fala e aquilo que o aluno entende há vários caminhos possíveis. Eles acham que não. À medida que o professor falou, o aluno introjetou aquilo porque o professor é o lugar da verdade, é o lugar da autoridade. Então eles acham que isso acontece. E obviamente eu que sou professor e você que foi aluno, percebe que a história é muito mais embaixo. Até porque a gente até brinca, né? Já é difícil fazer o aluno prestar atenção em você na aula. Imagina você querer fazer a cabeça do aluno. Tipo, isso no mundo real, isso é muito, muito relativo. Mas aí voltando, dei o exemplo do Albert Einstein, que teve uma militância política. E aí se criou-se um termo que hoje em dia está em desuso, já não utiliza mais, mas criou-se o termo do chamado intelectual. A gente tem a ideia do intelectual, um cara inteligente, mas essa palavra surgiu na França, na passagem do século XIX para o XX. Foi num caso chamado caso Treyfus. O que era isso? Basicamente, resumidamente, porque isso não é o objetivo da nossa live, né? Um oficial do exército foi acusado de traição, o soldado Dreyfus. E naquela época, como eu falei, a traição era um crime de lesa pátria. E a sociedade toda ficou contra ele. Só que havia um escritor chamado Émile Zola, um escritor que começou a analisar o caso e viu que havia certas inconsistências nas provas que o governo francês fez contra o soldado Dreyfus. E aí, o Émile Zola, grande escritor, começou a questionar o governo com jornais, com seminários, com manifestações públicas. E aí cunhou-se o termo de intelectual. O intelectual, em sua essência, seria justamente esse cara que sai da sua área de especialização para debater alguma coisa de forma pública. E, obviamente, tal como no passado, o intelectual era uma figura muito odiada pelas pessoas. Justamente por quê? Porque esse argumento de que, por exemplo, o Émile Zola é um grande escritor. Logo, se eu gosto do livro dele, eu vou concordar com a opinião dele. E as pessoas que criticavam o Émile Zola
Falava, olha, você está começando esse debate de um outro ponto. Você está trazendo a sua experiência da literatura para o debate. E enquanto não é, isso não pode acontecer. E aí então, pessoal, esse termo intelectual surgiu como uma pessoa que contesta o poder político, o poder do Estado, né? E esse termo teve um longo desenvolvimento. Sartre, o Einstein, algumas pessoas afirmam que o próprio Martin Luther King, várias outras pessoas, o Nelson Mandela, várias outras pessoas ao longo da história transitaram da sua área de especialização, físicos, advogados, pastores, e foram para um algo diferente. Esse algo diferente seriam os intelectuais. Os intelectuais seriam essas pessoas que discutem coisas de forma pública. E aí, quando eu li o texto do Wagner Moura contra a reforma da Previdência, eu percebi essa passagem do Wagner Moura. Por quê? Porque ali, apesar de ele ser nacionalmente conhecido, ele está discutindo um tema que não é da alçada dele. Ele não tem formação na economia para falar da reforma da Previdência. Ele não tem histórico, tipo, esse cara já leu sobre a reforma da Previdência durante 20 anos, e agora ele vai opinar. Não, ele é um cara como nós, que tem uma profissão, que se sentiu ultrajado pela reforma e quis se posicionar politicamente utilizando argumentos. E aí que causou, como eu já disse, a celeuma. Por quê? Muitos economistas não gostaram dessa atitude. Por quê? Porque muitos economistas achavam que a reforma da Previdência é um assunto de economista. Ou seja, se você não está por dentro dos números, você ou não pode falar, ou se falar, não pode falar bobagem. E aí os economistas que defendem a reforma da Previdência começaram a argumentar que o que o Wagner Moura falou foi groselha. Ele falou besteira. E aí que eles falam que foi besteira? E aí, Gabriela Salles, tudo bem? Tudo certinho? O que eles falam que ele falou de besteira? Aquele argumento, isso aí nós já trabalhamos na outra live sobre a reforma da Previdência. A questão da expectativa de vida. Segundo os economistas a favor da reforma, o índice expectativa de vida não é um indicador maneiro para se falar sobre a reforma da Previdência. Por quê? A nossa expectativa é baixa porque muitos jovens, crianças, a mortalidade infantil é muito alta no Brasil. Então tem muita gente que desce o nosso índice que nunca vai contribuir, no caso das crianças. E em relação a isso, os caras defendem o quê? Não é a expectativa de vida, é a expectativa de sobrevida. E aí eles criaram um indicador que fala: homens e mulheres que chegam a 65 anos, qual é a média, até quanto eles vão viver? E aí eles chegaram no número de 82, 83 anos. Então, as pessoas que chegam até a idade de 65 anos, teoricamente, vão viver até 82, 83 anos. Logo, a expectativa de vida não seria tão baixa assim, porque você está excluindo desse cálculo as pessoas que nunca vão chegar a contribuir, a juventude negra pobre, né? Praticamente. E aí obviamente o cara falou: olha, para você falar isso, em vez de você usar a expectativa de vida, usar a expectativa de sobrevida, você precisa de uma formação técnica. E aí os caras falam: olha, o Wagner Moura pode estar bem intencionado, mas ele não tem todos os dados disponíveis para fazer a análise dele. Que também é uma crítica que se fazia aos intelectuais. Os intelectuais, para as pessoas que não concordavam com eles, eram vistos como pessoas que falavam sobre tudo. Vou falar sobre tudo agora, sem ter conhecimento de nada. Era muito, há tempos atrás, né? Era muito comum você diferenciar a ação do intelectual da ação do técnico.
O técnico é o cara que entra na arena pública com dados, estatísticas. Ele praticamente é um estudioso. Por exemplo, reforma da Previdência. Quem vai discutir a reforma da Previdência? Economistas. Questão da saúde. Quem vai discutir a questão da saúde? Médicos. Questão de direito. Quem vai discutir essa questão de direito? Advogados. Se você não é uma dessas categorias e está se metendo a falar sobre essas coisas, você está falando groselha. E aí é o que o pessoal está falando do Wagner Moura. Que ele falou groselha e que os dados que ele dispunha numa análise técnica não seriam dados assim tão confiáveis. E aí ficou esse. Aí hoje tá saindo toda hora textos. Muitos economistas ficaram nervosos com o texto do Wagner Moura, porque obviamente fez um sucesso, né? Por ele ser o Wagner Moura, né? Fez muito mais sucesso. E aí tá esse debate. Na minha. Cheers, love! The cavalry's here! Agora parou de novo. Porque até agora a reforma da educação do ensino médio. Então, Alexandre, isso que o mais interessante é, reforma do ensino médio seria um assunto para professores. Só que aí eles já não gostam. Porque os economistas, eles são é um bicho muito interessante, porque eles têm o testamento de Adão em que eles podem falar sobre tudo. Tá lá no testamento de Adão, falar, ó, os economistas é a classe das pessoas que podem falar sobre todos os temas. Por quê? Porque eles utilizam dados matemáticos e eles têm uma crença. Isso eu acho muito bonito, que eles têm uma crença firme nas estatísticas e nos gráficos. Todo aquele nosso papo das ciências humanas, não, os gráficos têm que ser contextualizados, interpretados. Eles não ligam para nada disso. O que eles querem é fazer gráfico e aí eles comprovam coisas. Por exemplo, que nem essa coisa. Nós temos um índice de expectativa de vida que não corrobora a nossa tese. A expectativa de vida no Brasil é baixa, logo pessoas vão trabalhar a vida toda e não vão se aposentar. O que vamos fazer, economistas? Vamos criar um outro índice. E aí criou-se o índice da sobrevida. Nesse índice da sobrevida, não só desconstrói o índice da expectativa de vida, como nos dá legitimidade para falar. Os economistas, eles trabalham, isso eles são muito espertos, porque eles trabalham com tabelas e gráficos. E aí fica uma discussão bizonha entre uma pessoa de ciências humanas, que está discutindo argumentos, e uma pessoa de ciências exatas. Para discutir. Tô lendo aqui a Vitória Teixeira. Para discutir expectativa, tem que se estudar epidemiologia, pirâmide etária. Em saúde é muito difícil ter. Ué. Mas isso que eu fico impressionado com esses caras. Por quê? Porque eles são capazes, ou eles se acham capazes de falar sobre tudo. E toda vez quando você vai falar, se você não vier com gráficos tabelas, você tá por fora, você tá fora da discussão. Isso por exemplo, muitos economistas têm uma verdadeira aversão para as ciências humanas. Muitos economistas, por exemplo, defendem uma escola sem partido, porque eles acham que o pessoal de ciências humanas, eles são, na verdade, charlatões. História, geografia, vai ensinar tudo comunismo. É tudo, filosofia, tudo comunista, sociologia, tudo socialista. E o que você tem que aprender? Matemática e português. O resto você corre atrás. Eles têm essa tendência. O resto eles correm atrás. Porque eles acham que, por exemplo, por ser economistas, eles podem falar de história. Eles podem falar de filosofia, sociologia. E aí fica uma discussão muito enviesada, né? Porque os caras, eles são os donos do Brasil. Os economistas são os donos do Brasil. Desde há muito tempo. Tanto para o bem como para o mal. Né? Por falar nisso, vocês viram o filme sobre a implementação da moeda do real no Brasil? Você viu um filme aí que tá? Eu vi um trailer ontem. Nossa senhora, que tosquice, gente. Tipo, para quem não tá sabendo, está sendo rodado um filme falando sobre a época 1994, 93,
Acho que foi 94, 93. Que foi implementada a moeda real. E aí, só que o ambiente do filme é tudo como se fosse um duelo mesmo. Tá lá os economistas liberais lá enfrentando algumas adversidades, eles todos bem intencionados. Então, eu até postei. Eu vou querer ver esse filme, 1993, só pra rir, porque eles criaram uma narrativa que o plano real para conseguir o plano real foi uma luta. Enquanto a gente sabe que o governo do Fernando Henrique Cardoso tinha ampla maioria na Câmara. Quem é muito velho, o PSDB se juntou com o PFL. O PFL é das antigas oligarquias do Brasil. Mas do jeito que tá no trailer, parece que eles tiveram que convencer as pessoas que o plano real era uma boa. E aí, obviamente, fazendo meia-culpa, o plano real foi um excelente instrumento para combater a inflação. Isso aí a gente não pode ignorar isso. Mas você querer dar uma romanceada. Por exemplo, o personagem principal lá é um economista. E acho que é o Gustavo Franco. Chega uma hora no trailer que ele fala assim, ele tá lá dando aula na universidade, né? Ele é um cara com doutorado, é um cara hiper inteligente, hiper bem formado. Tá lá ele dando aula na faculdade, só que ele tá tendo aquela crise, né? Pô, tô dando aula na faculdade, não fiz nada de produtivo pro meu país. Aí ele chega, eu não fiz economia para ficar dando aula, para ficar corrigindo prova de socialista, comunista. Aí corta, dando justamente esse clima de desafio, né? Nossa, eu tenho que fazer algo que vá ecoar no futuro. Tipo, a minha vida até agora não tem sentido. Vou fazer algo para entrar para a história. Umas tosquice dessa assim, mas eu vou querer assistir esse filme por causa da tosquice. Eu adoro uma tosquice. Então, gente, o que vocês acham aí? Entre o intelectual e o técnico, quem você acha que está com a razão? Vamos imaginar um seguinte conflito de ideias. Nós temos um intelectual e um técnico. O intelectual critica o técnico. Você é incapaz de ter uma visão do todo, compreender o funcionamento da sociedade. E professor Tatiana, quanto tempo, hein? Eu fico acompanhando suas postagens no Facebook. Tudo certo? O intelectual reclama para o técnico. Você não tem as competências necessárias para fazer um debate assim. O técnico, por sua vez, Não, falei besteira, né? Vamos voltar. O intelectual fala para o técnico. Você não tem a noção do todo. Você está muito preso na sua área e a sua área não permite você vislumbrar as consequências das suas atitudes. Por sua vez, o técnico fala para o intelectual: aquilo que você fala é groselha, aquilo que você fala é senso comum. Os dados não corroboram aquilo que você fala. Ou você tem uma visão muito primitiva, muito infantil sobre as coisas. O buraco é mais embaixo. E isso que está havendo, por exemplo, na reforma da Previdência. Existe uma casta de economistas que são técnicos brilhantes, mas que toda vez que uma pessoa não economista vai falar sobre a reforma da Previdência, parece que o cara tem que dominar todo o compêndio da economia para falar sobre a economia. Isso é uma coisa muito ruim, isso é uma coisa muito antidemocrática. E aí, como eu disse para você, alguns casos falam que isso é uma desonestidade intelectual, né? Algumas pessoas estão criticando o Wagner Moura de ser desonesto intelectual, por estar emprestando a sua imagem com uma série de dados que estariam equivocados, e por ele ser um cara muito famoso, o que ele faz tem muito mais alcance do que um técnico faz. E aí esse é um debate interminável. Eu já dei minha opinião, a minha opinião é francamente favorável ao intelectual, mas eu acredito justamente que o diálogo entre os dois é fundamental. Por quê? Nesse exemplo, por exemplo,
nesse exemplo, por exemplo, é feio, né? Vamos supor que fui eu que escrevi lá da. Tem o seguinte argumento: a expectativa de vida do Brasil é insuficiente, então pessoas vão trabalhar a vida toda e vão morrer antes de se aposentar. Esse é o meu. E aí surge do nada esse índice da sobrevida. Qual é o meu dever como intelectual? O meu dever como intelectual é pegar esse índice, ver se isso está adequado. Cheers, love! Não. The cavalry's here! Tem uma treta rolando ali, gente, no Facebook. Nossa senhora. Eu tô aqui, eu tô com uma vontade de ficar olhando a treta. Tem uma treta aqui em Valença rolando aqui, de política. Nossa senhora. Eu tô quase desligando esse live pra ficar acompanhando a treta. Uma pipoca, todinho, cobertor e ficar só acompanhando a treta que tá monstruosa. O bicho tá pegando aí. Um chama um de merdinha, o outro chama infantil. Eita, é o Big Brother da vida real. Mas vamos voltar aqui. Eu acho que você tem que pegar esse argumento da sobrevida e analisar esse argumento. Você não pode ficar, não vou ouvir nada que esse técnico fala, porque esse técnico não tem a visão do todo. E por sua vez, o técnico tem que ficar com essa palhaçada. Eu tenho o testamento de Adão para falar sobre isso. Não, você que não é economista, você não pode ficar falando sobre a reforma da Previdência. Então eu acho que eu creio que ninguém tem a visão toda, enquanto todos que dominam sociedade não foram. Então, Vitória. Os intelectuais, eles surgiram com essa pretensão. O cara lá do Emílio Zola, do Albert Einstein. Olha, eu sou de uma existe um tema, esse tema exige uma compreensão total. Tipo, Primeira Guerra Mundial. Você é contra ou a favor da Primeira Guerra Mundial? Esse tema vai mobilizar todo mundo. A reforma da Previdência seria um tema assim, pelo que a gente está vendo, porque a gente está vendo muitas pessoas que não são economistas falando, por exemplo, você não vê essa discussão sobre a taxa de juros. Já viu uma pessoa de esquerda falar: eu acho que a taxa de juros tem que ser 3% ao mês. Cara, porque parece a taxa de juros parece uma discussão muito mais técnica do que a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai mexer com várias pessoas, que é natural que as pessoas queiram discutir sobre isso. Os intelectuais surgiram com essa pretensão de serem porta-vozes da sociedade. E aí, obviamente, como no passado, no presente muitas pessoas não aceitam essa visão. Eles acham justamente que os intelectuais são embusteiros. Os caras estão falando as groselhas aí só para ganhar audiência. Os caras não tem capacidade, não tem a técnica necessária para falar sobre isso. E essa é a crítica que estão fazendo ao vídeo do Wagner Moura. Eu também compartilhei um vídeo de um canal chamado Por quê? Por que Economia? Esse canal é um canal de YouTube. Parece que eles são vinculados à Fundação Getúlio Vargas. Eu não sei se é vinculado oficialmente, mas muitos economistas da Fundação Getúlio Vargas fazem vídeos por porquê. Esse canal do YouTube, eles são a favor da reforma da Previdência. Eles seriam mais liberais, neoliberais. Eles acham que o Brasil precisa de um choque de capitalismo, por exemplo. Então, eu compartilhei um texto, um vídeo de uma economista rebatendo esses argumentos do Wagner Moura, por exemplo. E fazendo justamente isso. Ele pega a fala do Wagner Moura e desconstrói utilizando dados da economia. Que é o trabalho que o técnico faz em relação ao intelectual. Né? O intelectual é um cara que fala, o técnico seria o cara que comprova. Só que isso para mim não faz muito sentido, porque eu acho que o diálogo, ainda mais hoje, né? O diálogo facilita ambos os lados. Se eu fosse um intelectual, eu pegaria os dados dos técnicos. Se eu fosse um técnico, eu ouviria os intelectuais. Cheers, love! The cavalry's E a here! treta continua, gente. Nossa senhora. Tô só vendo o nome das pessoas ali. Eu tô imaginando tipo uma guerra civil. Pessoal se fulminando
no Facebook. Mas então, a vitória. Quem mais vai falar aí? Tem mais gente assistindo esse troço aí, gente. Vamos dar um sinal de vida aí. Por enquanto eu vou falando coisas aleatórias aqui. O Punho de Ferro é ruim pra caramba. Deprimente. Infelizmente. Poderia ser bom, mas é ruim. Vão falando aí que eu vou. Acabou o café? Acabou o café? Estão comendo muita carne? Olha a carne, hein? Agora é um bom lugar para ser vegetariano, gente. Já pensaram nisso? Comer um papelão aqui? Agora, eu tô até pensando em virar vegetariano. Sério? Pensando, eu falar, isso é um sinal. Isso é um sinal. Comer papelão. Será que essa reforma da Previdência aí, Sandinho vai ter que trabalhar 49 anos? Não vou durar não, gente. Se eu não começar a cuidar, começar a trocar o todinho pelo Yakult, que é coisa boa, não vou durar não, cara. Se bem que vocês viram que o Temer excluiu os professores estaduais da reforma da Previdência? Ou seja, eu estou fora da reforma da Previdência por enquanto. Obviamente que o Pezão vai criar uma lei para ser votado na Alerj, mas enquanto isso, essa reforma agora, ele excluiu os professores dos estados e do município. Só os professores federais vão ser prejudicados agora com a reforma. Além dos servidores, né? Obviamente. E uma coisa interessante que a reforma... E os caras... O pessoal... Na verdade, essa reforma da Previdência tem uma história. Praticamente não comi. Agora, André, tem que aproveitar e virar vegetariano agora. Porque papelão. É o sinal. É a crise. Aproveita que a carne deve estar. Se bem que a carne agora tem que baixar o preço, né? Se não baixar o preço, Deus me perdoe, né? É um monopólio mesmo, porque, pô. Descobre que a carne é estragada e o preço não abaixa, acabou o Brasil, né? Pode enterrar o país. Esse debate da reforma da Previdência, gente, então, tem um debate por fora, por quê? O pessoal da iniciativa privada, eles têm, e o pessoal funcionário público, eles têm uma certa disputa. Por quê? Quando a molecadinha, 18, 19 anos, 20 anos, há esse debate. Você está fazendo faculdade para empreender, criar seu próprio negócio, essas coisas e tal, ou você está fazendo faculdade... o Pezão com certeza vai mandar um projeto de lei aí. Para aprovar aqui também. Mas enquanto a gente está fora da lista. Ou você vai fazer concurso público. Havia esse debate. Na minha geração havia esse debate. Ou você vai abrir o seu próprio negócio, ou você vai fazer concurso público. A moda é vegana, Você tem que falar baixo, o pessoal vegano é bravo. O pessoal vegano, se eu fazer piada com os caras ficam bravos com a gente aí. Gente. Sai até morte aí. Ué. E aí o que acontece? Muitas pessoas foram para o serviço público e a gente tem. E aí vamos e convenhamos. Tem alguns cargos do serviço público, gente, que os salários são astronômicos. Não é à toa que o Collor, lá em 92, foi eleito com esse negócio do Marajá. Porque infelizmente tem. Tem alguns cargos públicos que vocês vão ver um vencimento e é uma coisa de outro mundo. 30 mil conto, 25 mil conto. E você, pera aí, gente, que é isso aí? O cara fez concurso para ser milionário, pô. E aí, obviamente, a reforma da Previdência, para esses caras, vai ser uma coisa terrível, né? Porque, pô, os caras se aposentavam por tempo de contribuição, com um salário gordíssimo. Agora eles vão ter que se aposentar por tempo de contribuição, mais tempo de idade. Então,
A gente tem uma estranha noção que é setor privado versus setor público. Só que o setor público, gente, é uma escadinha, não é todo mundo igual. Tem nós, professores, lá estamos na rabeira, o primeiro a ser comido. E tem o pessoal que ganha dezenas de reais, gente. Isso que é muito surreal, porque o Brasil, o, o, se bobear, gente, posso estar falando besteira, não tem dado, mas se bobear, a desigualdade salarial no nível público deve ser maior que a desigualdade salarial no nível privado. Tipo, você pegar pessoas com a mesma formação acadêmica, com a mesma quantidade de trabalho, você pode ter uma desigualdade enorme. Tipo, público, municipal, federal, estadual. Ou seja, a gente muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Ué, sim. Né? Agora você falou que eu vi, realmente, cara. O cara que ganha 30 mil ganha R$ 1.000 por dia. E você imagina isso, você ganha 30 mil, você ganha R$ 1.000 por dia? Que função é essa? É Jesus Cristo, pô? É tipo, é o cara mais inteligente do Brasil? Porque eu não consigo entender um funcionário público ganhar essa grana, não. Então, a gente tem que também pisar no pé porque a gente fala, o servidor público, mas o servidor público é uma situação que tem vários degraus. Porque porque senão, se a gente achar que tudo é um, nós que estamos na rabeira, o primeiro a morrer no Walking Dead, a gente tá lutando, Jesus Cristo. Vai vendo aí, Vitória. Você também vai pra lá, Vitória. Você acha que química, se você não começar a vender as drogas aí, você não tem prosperar, não. É professor de química. Se bem que professor de química tá faltando. Você vai viver de GLP. Se bem que o Estado. Por falar nisso, o Estado ainda não liberou a GLP, não, gente. Os aluninhos continuam sem aula de química. A vida é dura. Os primeiros a ser comigo. É verdade. Então, Alexandre, por exemplo, no estado, o pessoal de apoio está sendo extinto. Estão sendo contratados, né? E os contratados não têm quase nenhum direito. Se não me falha a memória, os contratados do estado estão sem receber. Não, sim. É ridículo. Então, quando a gente. Por exemplo, agora, ó, polêmica aqui. Somos todos. é, não é química não, né? É farmácia. Tudo mexe com as drogas. Tudo metafetamina. Tudo dá dinheiro aí. É verdade. Ó, já viu, né, gente? Se vocês olharem em Valença, Vitória Teixeira andando de carrão, já sabe o que aconteceu, né? Já pode ligar pra Polícia Federal. É cadeia bonita. Cadeia, aquela cadeia raiz, cadeia criança. É. Mas então, quando a gente fala servidor público, a gente tem que ver. E se não liberar a GLP? Eu tô imaginando assim, não vai liberar. Esse ano não vai ter química não, gente. Aí, aí você chega na sala de aula, quem quer medicina? E levanta aquela mão, né? Quem quer enfermagem? Mas levanta. Farmácia, química. Não, é o seguinte, eu não vou ter aula de química não, mas tá tudo bem. Vamos cantar um Kumbaya aí, vamos cantar um dia aí que fica tudo certo. O crime acontece feijoada. Os contratados estão quase. Ou seja, é surreal, né? A gente está vivendo uma época surreal. As pessoas que têm condição vão sair do estado, da escola pública, né? As pessoas que não têm condição vão ter um ensino deficitário, que no futuro vai cobrar a sua fatia, né? Então, uma coisa, vamos torcer para alguém com poder aí organizar, liberar pelo menos a GLP, né? E pelo menos isso. O moleque ter aula.
não vai ter banheiro limpo, não vai ter aula, né? Mas é triste. E aí, muitas pessoas a favor da reforma da Previdência estão argumentando que isso vai acabar com os marajás. Ou acabar não, vai tornar mais difícil a vida dos marajás. Vou pagar sua fiança. Só se for pra dar aula, tipo, a fiança é 30 aulas de história no presídio. Aí eu vou lá no presídio dar aula pra te soltar lá. Não, do jeito não, aí. Escola sem partido não vai deixar não, vai falar que eu vou transformar os criminosos tudo em comunista. Aí. Né? O pessoal do. Educação também, ó. Então mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver que horas são aqui. 8h50, já vai dar vai dar 50 minutos de live. Mas perguntem aí qualquer coisa aí. Professor. É porque André, o Alexander, ele é professor, ele é funcionário do município, eu acho, né? Então deve variar aí o plano de carreira dele. Parece que o município dele, no caso, deve pagar mais que o professor, né? Porque, para quem não sabe, o salário inicial do professor no estado do Rio de Janeiro, para 16 horas, é R$ 1.100. 1.100, R$ 1.098. Tem o vale alimentação e vale transporte. E o plano de carreira do professor tem triênios, ou seja, a cada 3 anos ele recebe uma porcentagem a mais do salário, e tem o quinquênio. O quinquênio, a cada 5 anos, o professor aumenta 12% o seu rendimento. Então as pessoas argumentam que o Estado paga muito ruim de entrada e paga muito ruim de entrada e paga ruim na saída. Ou seja, os professores com mais experiência no Estado ganham um salário ruim, mas não é muito ruim, muito ruim, né? A Prefeitura do Rio já é o oposto. A Prefeitura do Rio tem um salário inicial maior, mas o plano de carreira deles é pior do que em relação ao Estado. O nosso plano é melhor de cargos e salários. Isso também é uma coisa para os concurseiros aí, gente. Cheers, love! The cavalry's here! Ai, nossa senhora, tô vendo as treta aqui. Ai, eu coloquei para acompanhar treta. Aí toda vez que alguém comenta, aparece aqui pra mim. Aí eu tô vendo os nomes que estão comentando aí. O professor de 40 horas, isso mesmo, Alexander, tô chamando Alexandre, tô ficando doido. Alexander, isso mesmo. No município, paga-se melhor. Mas o plano de carreira deles é pior. Gente, infelizmente. Por isso que eu tô te falando. Quando a gente fala servidor público, a gente não tá falando quase nada, porque, obviamente, eu não sou maluco de falar que um professor de ganha R$ 5.000 é Marajá. Ele tá mais que merecido. Mas existem cargos públicos, esses cargos de 30 mil, 35 mil, que, pelo amor de Deus, gente. É um privilégio, né? Vamos combinar. Obviamente, todo mundo não. Ganho 30 mil, fiz concurso para isso, tudo bem, mas em face ao que nós temos no Brasil, é puxado, meu amigo, é puxado. Aí vai surgir um novo colo aí daqui a pouco, falando dos Marajá 2.0. Aí nós estamos tudo ferrado. Então, pessoal, mais dúvidas aqui, mais questionamentos. Depois eu vou pensando em fazer uma live só sobre séries. Séries que eu indico. Que eu tô assistindo série pra caramba, gente. Todo dia 2 episódios. E aí, tô colocando tudo em dia. Tô aproveitando aí que, como meu horário esse ano tá horroroso, por exemplo, hoje eu acordei 7 horas da manhã para dar 2 aulas. Eu acordei 6 horas, no caso, né? E aí, eu tô com hoje. Alguém tem curtido aí, ó. Não, Alexa, não posso falar essa treta, não. Nossa, eu fico tão emocionado quando eu vejo essas coisas, gente. É uma treta aqui na cidade, aqui, rapaz. Nossa, de política.
Só que aí, cara, é muito engraçado esse texto. Que é tipo como novela mesmo. O cara escreve textão falando do antes, do durante, do depois. E caiu a conexão. Ah, é muito marromeno. É. Sobre política. Aí o cara que sai fala que ele está saindo porque o que tem agora é uma bosta. Aí os caras que continuam argumentam que o cara que está saindo tá reclamando que era uma bosta, mas não fez nada para melhorar. E aí a vida segue. E aí começa os xingamentos, começa a roupa suja, tudo no Facebook, cara. Isso é muito interessante, porque antigamente a gente para ver essas tretas sempre existiram, né? Só que você tinha que estar presente fisicamente lá na treta, né? Você podia ficar lá ouvindo lá no putucando lá no ouvido biônico para escutando atrás da porta. Hoje não, hoje tá tudo no Facebook, cara. Os caras e aí tá tendo o pessoal tá lavando a roupa suja aqui, o pessoal tá empolgado aqui, né? Interessantíssimo isso. Aí, obviamente, sempre tem um cara Cheers, love! The cavalry's se here! acha mais revolucionário que todo mundo, um cara que se acha o menos revolucionário de todo mundo, o cara que se acha o maior realista do mundo, o cara que se acha o maior romântico do mundo. E aí, cara, eu não sei porque ele não faz uma novela sobre isso, cara. Porque isso aí dava uma audiência, cara. Eu só não tô sabendo não, André. Eu tô vendo uma treta aqui que eu tô ficando. Eu tô. Já tô me satisfazendo com uma treta aqui que eu tô vendo aqui. Até me marcaram na treta, pra você ter uma ideia. Eu que não vou tomar. Eu, eu, eu não tenho. Eu não tenho nem como dar uma opinião, porque eu tô fora disso há muito tempo. É ver de valer, batalha final. Como eu estou fora disso, eu nem posso dar uma opinião. Porque eu não tenho. E aí, nesse sentido, eu tô sendo mais como um técnico mesmo. Eu tô sendo um isentão. Isentão apanha, né? Mas eu não. Muito, não vou conversar com as pessoas antes de ter uma opinião sobre isso aí. Mas é triste, né? Você vê. Tirando agora a zoeira, né? É triste você ver o pessoal da esquerda valenciana se matando no Facebook aí. Porque. É. Tirando agora a zoeira, né? Mas a zoeira é boa. Tirar tudo na médico namorando. Não, André, as pessoas que precisam de serviço público, eu não sei o que vai ser delas, não. O que será delas, né? Porque a coisa tá muito feia. Ué. Não tem dinheiro. Isso é uma coisa que eu fico impressionado. Apesar de eu não gostar de economista, eu tenho que dar o braço a torcer falando que a economia é super importante. Por quê? Tomar o meu caso, por exemplo. Eu posso ter opinião sobre tudo, teoricamente, né? Mas, nas matérias econômicas, que é o que ou tem dinheiro. Me chamaram aqui. Ou o Estado tem dinheiro ou o Estado não tem dinheiro. Isso é uma questão básica. Tipo, se o Estado não tem dinheiro, gente, as consequências são graves para os mais pobres. Sempre para os mais pobres, nunca para os mais ricos. Porque os mais ricos têm poupança, têm investimento, têm tudo. Plano de saúde, escola particular. E muitas vezes eu fico triste por não conhecer a realidade econômica do meu país, por exemplo. Eu tenho suposições. Por exemplo. Por exemplo, eu falo, eu quero 10% para educação. Eu falo isso. Mas se chegar. Se chegar um técnico, um economista falando, beleza, cara, você quer 10% da educação? Dinheiro da onde? Rapaz, agora me pegou mesmo, hein? Eu sei não. Pergunta no posto Ipiranga. Então eu sinto essa coisa de, poxa, às vezes você fala coisas que se alguém te perguntar, mas de onde você está tirando essa ideia aí, 10% da educação? Ou pré-sal, petróleo, indústria. O que faz a taxa de juros cair? O que faz a inflação subir? São algumas questões que eu
sendo professor de história das ciências humanas, eu sinto uma necessidade, eu sinto que há uma lacuna aqui. Então, toda vez que tem uma discussão de economistas, eu gosto de ler os dois lados. Por exemplo, porque eu aprendo com os dois lados. E aí eu tiro as conclusões. Por exemplo, eu estou lendo um livro aqui de uma economista chamada Mônica de Bolle. Acho que é Bolle ou Bolé, não sei como é que se fala. Desculpa aí, economista. Que ela fala sobre a CBN. Ela escreveu um livro analisando a gestão econômica da Dilma Rousseff. Falando o que deu errado. E aí eu acho interessante. Tô lendo, tô achando interessante. Muita coisa que eu não conheço. E aí eu estou gostando. E vou terminar o livro. Talvez essa semana. E tô aprendendo muitas coisas que eu desconheço. E eu acho bom isso. Eu acho bom você ler os técnicos, né? O nome do livro é Como Matar a Borboleta Azul. É um livro maneiro. Recomendo. Então, pessoal, o dedo aqui tá coçando para ver lá a treta. Se vocês não tiverem mais nada, eu vou me despedindo. Alguma pergunta? Alguma situação? Sim, não, talvez. Leia um texto do Wagner Moura, um texto belíssimo. Acompanhe essa polêmica, porque essa polêmica não vai terminar, porque o Wagner Moura causou. O pessoal ficou muito bravo, os economistas estão muito bravos com o Wagner Moura. E vamos ver essa reforma da Previdência aí, gente. A coisa tá difícil aí, tá difícil não passar a reforma. Ué. Sim, Alexandre. Tá na Folha de São Paulo, André. É do Wagner. Cheers, love! The cavalry's here! Mais treta. Eu acho importantíssimo. A minha formação, eu não tinha. Lá na UERJ, quando eu cursei, não havia um diálogo muito bom entre história e economia, os departamentos, né? Então, isso se refletiu. Eu não tive uma formação econômica adequada para um historiador. Até porque hoje tudo é cultural, né? Tem esse negócio do pós-modernismo, então o pessoal nem liga para economia. Isso é muito engraçado, né? Não, economia não é importante, não. Vamos falar da cultura aí, não sei o que. Aí você tinha dezenas de disciplinas sobre cultura, de tudo você possa imaginar, e a economia não tinha. Aí, mas aí foi um mal de. São as modas, né? As modas históricas, de escolas históricas, né? Uma hora uma tá mais forte, outra hora uma tá mais fraca. E aí eu peguei isso aí. Dúvida, gente? Senão eu vou desligar. Fazer um Nescau quente. Minha irmã tem uma cafeteira elétrica aqui. Nossa, faz uns cafés gostosos, rapaz. Nossa senhora. É um espetáculo. Sexta-feira mês que vem, feriado na sexta. Só alegria. Nem sei como é que eu vou fechar o primeiro bimestre nas aulas de sexta-feira. São aquelas boas preocupações, né? Boa treta. Eu vou lá ver se tem alguém já morto. Se tem. Se não chamar pra porrada, não é treta de verdade. Tem que chamar pra porrada. Tem que chamar que sua mãe não é homem e chamar pra porrada. Falar, vem cá agora que eu vou vir. Já rolou isso. Que ela chega assim, você tá falando isso por causa do Facebook. Eu quero ver você falar na minha cara. Epa, ratinho. Eu vou apanhar por esse vídeo aqui. Tomara que o pessoal não veja, né? Senão eu tô fudido. Depois, se eu não aparecer mais, você já sabe, né? Foi essa treta aí que acabaram comigo. Então tá, gente. Até a próxima live. Boa noite aí. Bom trabalho amanhã pra quem trabalha. E fui!